Olá pessoal da Interseção, hoje estamos aqui com Daniel Fattori, um grande amigo e também um dos pesquisadores que eu mais admiro, conheço o trabalho e estou trazendo aqui hoje para a gente conhecer um pouco do que ele já desenvolveu ao longo da carreira profissional e também conhecer um pouco do Daniel como pessoa, como indivíduo. Daniel, acho que talvez o caminho mais natural aqui seja iniciar com a sua apresentação. Esse é o Daniel Fattori, como eu acabei de falar, Daniel Fattori ou Daniel Fattori, como os estrangeiros costumam chamar nos eventos. Legal, beleza. Bom, valeu aí, Felipe, pelo convite. Galera aí do Interseção também, bem legal poder, enfim, conversar com a galera, conversar contigo. Como você já falou, meu nome é Daniel Fattori, eu sou de formação psicólogo, mas tive uma carreira totalmente dedicada à pesquisa, né? Desde a graduação, já muito forte em pesquisa, e comecei o mestrado antes de terminar a graduação, que na psicologia tem um esquema que você tem primeiro um diploma de bacharel e depois o de psicólogo, então eu já emendei e desde então não parei, né? Sou bem focado nisso. E aí, em termos de linha de pesquisa, sim, para o pessoal conhecer melhor, eu trabalhei muito com epidemiologia dos transtornos mentais na infância e adolescência, principalmente na iniciação científica e aí no mestrado. Aí no doutorado eu fui para uma área de economia da saúde, mas ainda assim falando de epidemiologia dos transtornos mentais na infância e adolescência. Então a ideia era entender qual era o custo dos transtornos mentais nessa faixa etária para a sociedade brasileira. E aí, depois do doutorado, eu comecei a me aventurar em coisas um pouco mais diferentes, né? Então, desenvolvimento infantil, saúde mental materna, desenvolvimento de aplicativos, coleta de dados por aplicativo, um monte de coisas aí que a gente pode comentar ao longo da conversa de hoje, mas eu fui me diversificando bastante, assim. Foi nessa época que eu comecei a colaborar com o Daniel. Eu também trabalho um pouco com essa linha de smartphones e comportamento humano, e foi aí que começou a nossa interface na pesquisa. Mas antes disso, eu queria entender um pouquinho por que tu divergiu dessa parte mais clínica para a parte de pesquisa, ou se tu já entrou na faculdade querendo entender melhor a psicologia mais a fundo. Como é que foi essa transição aí do caminho mais padrão, que é você fazer teu curso e ir para a clínica, em relação a seguir essa carreira acadêmica aí e ficar galgando os degraus da academia? Entendi. Então isso é bem engraçado, né? A psicologia, pelo menos no Brasil, ela tem um componente clínico muito forte, assim. Quando você já entra na faculdade, as pessoas só falam em clínica, psicoterapia, os professores te puxam para isso, parece que é inevitável, né? E, assim, eu confesso que na primeira parte do curso eu cheguei a talvez não gostar muito, não achar tão interessante e cheguei a cogitar até sair do curso. Aí eu acho que a minha virada de me manter no curso foi quando entrou disciplinas de metodologia científica, especificamente uma metodologia, uma disciplina que a gente tinha que fazer uma pesquisa, né? Era uma mistura de iniciação científica com disciplina, assim, sabe? E aí eu falei, nossa, esse negócio é muito da hora, bem interessante, é muito diferente de tudo que eu estava vendo até então na psicologia. E aí eu falei, nossa, eu acho que é isso. Eu acho que se for para ficar, eu acho que é isso e gostaria de tentar que isso possa virar uma carreira, assim. Era uma ideia bem inicial, obviamente, né? Nem tinha uma noção do que era uma carreira acadêmica, para ser bem sincero. E aí eu acho que é isso, assim. Então acho que não vou querer romantizar muito, acho que é muito mais uma questão de gosto mesmo, de questões pessoais, sabe? Mas não, mas assim, mesmo assim eu acabei fazendo a especialização de terapia depois e tal, mas realmente nunca foi meu foco exclusivo, assim. Mas acho que é isso, a carreira científica, a ideia da ciência, ela me despertou muito mais interesse, assim. Ela, como você também tem um pouco essa pegada, eu imagino, ela puxa umas coisas nossas, uma coisa de investigação, né, meio detetivesca, assim, que eu achei muito divertido e ainda acho até hoje, né? Tô nessa também. Com certeza, acho que a clínica tem essa coisa individual de se ajudar o próximo ali, olhando caso a caso, mas a pesquisa tem realmente um estilo intelectual que é ímpar, né? De ter uma coisa que ninguém conhece, que é desconhecido pela humanidade, e você chegar ali naquela borda do conhecimento e tentar trespassar de alguma forma, bolar um modelo novo, investigar uma coisa que ninguém investigou ainda. Realmente é um campo extremamente estimulante, não é à toa também que eu dedico minha vida nesse campo. Agora, tinha outra pergunta que eu queria te fazer, Daniel, em relação a esse shift para a academia, essa transição, que é em relação também ao caminho que você tomou em geral, até em relação aos mecanismos de incentivo e oportunidades que estão disponíveis. As pessoas costumam
buscar primeiro um mestrado ou um doutorado, que acho que foi o teu caminho, e aí elas buscam realmente um nicho ali, um grupinho de pesquisa para talvez conseguir um cargo de professor ou algo assim, e continuar galgando aos poucos a academia. E o caminho que tu fez, pelo menos observando externamente, foi muito assim disruptivo, ao mesmo tempo interessante no sentido de que, pelo menos no estágio de carreira que eu entrei em contato contigo, está muito voltado a conseguir os financiamentos por conta própria, de buscar os financiamentos externos. Então eu vejo que você tem esse traquejo com agências de fomento não só internas do Brasil, como fora. E acho que é outra coisa legal que faria sentido aqui o pessoal do Interseção conhecer assim como é que foi essa transição para começar a conversar com pesquisadores de outros países, de outras culturas, e como que você começou também a ter acesso a essa cultura de financiamento e oportunidades diferentes. Legal, essa é uma boa pergunta. Eu acho que acaba sendo uma trajetória talvez um pouco diferente mesmo. Aí eu acho que vale lembrar, assim, para o pessoal que está ouvindo aqui, o quanto que no Brasil a gente tem uma carreira acadêmica que é bem delimitada e bem limitada, né? Bem restrita, que é essa ideia de mestrado, doutorado, talvez um pós-doc, abre um concurso, eu presto e viro professor. De maneira geral, é mais ou menos isso que o Brasil tem a oferecer. Aí em São Paulo tem a FAPESP, que oferece uma ou outra possibilidade intermediária aí entre o professor e o pós-doc, mas é bem limitada mesmo. Então, tirando isso, não tem muito o que você fazer, assim, é você arranjar um emprego e se virar, né? Ou clicar para ganhar uma grana e fazer pesquisa enquanto isso. Eu confesso que essa tradição que você está comentando, que eu acabei seguindo, ela vem muito de pessoas que eu trabalhei junto, assim. Confesso que eu acho que eu tive um certo privilégio mesmo de trabalhar com professores e pesquisadores que tinham uma pegada de pesquisa bem profissional, né? Porque assim, eu acho que a maior parte da pesquisa é aquela coisa assim, o mestrando vai lá, coleta uns dados, analisa, aí a iniciação ajuda, aquela coisa meio não vou dizer amadora, assim, né? Mas talvez um pouco mais antiga. Eu diria que amadora seria até uma palavra boa, que assim, especialmente pensando que não é profissional, no sentido que a ideia não é conseguir um financiamento para fazer um negócio de qualidade, é mais o contrário, é fazer algo por amor e com base em improviso, com base nas gambiarras e tal. Acho que amador é uma palavra adequada, mas também, não pensando pejorativamente, mas... Exato, isso que eu ia falar, tem uma galera que está batalhando, mas de qualquer forma é isso. Acho que o modelo americano e o modelo europeu ele é muito diferente daquilo que a gente vê normalmente no Brasil, que é o modelo que você obtém um financiamento e você paga realmente uma equipe. Então você vai, por exemplo, rodar um ensaio clínico, você vai ter, sei lá, 5 pessoas avaliando no campo, um gerente financeiro, um gerente de programa, médicos que vão ajudar no encaminhamento, psicólogo para fazer a psicoterapia, assim, é uma coisa que é meio que um formato de empresa mesmo, né? E aí, felizmente, como eu estava falando, eu conheci pessoas no Brasil que estavam fazendo mais ou menos nesse formato. E aí, frequentemente, quem trabalha nesse formato mais profissional busca financiamentos internacionais, né? Os famosos grants, né? Que a gente chama. E aí, a vantagem dos grants é uma maior flexibilidade de você obter salário para diversos membros da sua equipe, incluindo para o pesquisador principal. E aí entra o pulo do gato, que é o que você está falando. No Brasil, o pesquisador principal não pode ganhar salário. Nenhuma agência de fomento brasileira paga salário para pesquisador principal. E aí entenda pesquisador principal, que eu acho que é um jargão da nossa área, né, que a gente chama de PI, inclusive, que é o cara que é o líder, né? É o cara que ele vai escrever o grant, ele que tem a ideia, etc. Então, no Brasil, esse cara não ganha dinheiro. As agências financiadoras, elas partem do pressuposto que esse cara é um professor, que ele já tem o salário dele da universidade e ele vai fazer isso porque ele já ganha esse salário. Lá fora, não. O salário do professor, do PI, é composto pelo grant. Então, se ele pega mais grants, ele vai melhorando o salário dele. É lógico que tem um limite também, né? O cara não pode virar o Jeff Bezos da pesquisa. Mas é isso. Então, eu consegui entrar um pouco nesse modelo, né? Então, hoje em dia, por exemplo, eu não sou mais elegível a ser pós-doc, essa coisa toda que tem no Brasil, mas com grants internacionais, eu consigo compor meu salário e me manter na pesquisa. Não, como eu falei, tenho o privilégio de trabalhar com pessoas que ajudam muito nisso, não é só mérito meu, mas estou na batalha aí de conseguir todo ano novos grants aí. Nesse sentido,
Acho que é uma pergunta meio retórica, meio ovo a galinha, mas tu acredita que o principal responsável por a gente estar entre dois fatores aí seria o principal responsável por a gente estar nesse estado hoje é mais uma falta de políticas públicas para mudar esses financiamentos ou teria também a ver com a nossa cultura de pesquisa, de achar que investir em pesquisa é algo meio que acessório à prática e, enfim, você acha que a gente tem uma sociedade que está pronta para receber a sociedade científica, eu me refiro, né? Para receber esse fomento e essa cultura de pesquisa mais profissional? Ou realmente o fomento funciona dessa maneira justamente porque a gente não tem essa cultura tão forte de pesquisadores e equipes capazes, pessoas capazes de organizar esses estudos? Acho que é uma pergunta bem complexa mesmo. Assim, acho que, dando meus 2 centavos aqui de forma geral, eu acho que aumentar os investimentos seria crucial para isso, que profissionalizar a pesquisa necessita de mais dinheiro. Mas eu acho que tem um outro ponto bem importante que eu vejo bem pouca discussão e eu tenho muita familiaridade com esse assunto, que é a forma que as agências de fomento, a forma como você pode solicitar dinheiro. Assim. Então, eu estou falando essencialmente de orçamento. Então, como que você compõe um orçamento de pesquisa no Brasil? Eu já trabalhei com todas as principais agências, assim, indiretamente e diretamente. E uma coisa que é real é que é muito rígido, né? É muito rígido a forma como você consegue solicitar dinheiro, principalmente para compor pessoal de pesquisa, né? Falando de recursos humanos. Então, a gente tem várias barreiras aí. Acho que várias barreiras. Não é à toa que muitas das pesquisas vão ser realmente coleta de dados com mestrando, com doutorando, porque tem muitas barreiras. Assim, se eu quiser contratar uma pessoa, eu quero contratar por R$2.000, 20 horas. Tipo, não tem isso, assim. Você tem que realmente bater lá exatamente o que a agência diz, que aí se você não fizer isso, na hora de fazer a prestação de conta, você pode ter problemas. E aí eu acho que para melhorar isso, eu acho que precisaria dos pesquisadores brasileiros mesmo, nível nacional, eu acho que começar a fazer essas críticas, assim, para que isso possa ser ouvido pelas agências de fomento, mas eu acho que para eles fazerem também essa crítica, talvez vale que essa conscientização se propague cada vez mais. E eu não vejo muita discussão nisso, assim. Não sei se é uma questão do meu nicho ou não, assim, mas eu vejo pouca discussão. Tem pessoas até que vão dizer que o mestrado e doutorado poderia ser até uma coisa de salário, né? Que poderia ser uma coisa mais profissional. Eu já vi umas discussões nesse sentido, mas bem incipientes ainda. Assim. Recentemente a CAPES liberou que os bolsistas fizessem atividades secundárias, mas eu não sei se esse é um caminho que vai precarizar ainda mais a pesquisa ou se realmente vai dar alguma liberdade financeira a mais aí para os bolsistas. Realmente é uma medida emergencial que teria um efeito ali de dar um suporte, deixar o pessoal fora daquela precariedade, tá longe da regularidade, mas bom, vamos ver o que vai ser o resultado dessa medida. A gente acabou de falar um pouquinho sobre diversas facetas aí da questão de financiamento e da logística interna de pesquisa no Brasil, sobre esses processos, é algo que a gente vai começar a visitar cada vez mais aqui na Intercepção. E eu queria voltar um pouco mais para o tema hardcore assim, da pesquisa, entender quais foram aí as motivações que te levaram a passear pelos diferentes temas de investigação que você entrou em contato. Eu lembro que você falou que começou aí, talvez puxando um pouco para essa linha de uso de custos em saúde, e aí depois foi mais para essa parte de materno-infantil, desenvolvimento humano e tech. Você poderia explicar para a gente um pouquinho quais foram os principais motivadores aí, os principais elementos que trouxeram o seu interesse para essas áreas? Claro, acho que é uma pergunta muito boa e aí eu acho que eu tenho até uma resposta relativamente simples assim para isso assim. É que eu percebi assim desde o começo que eu acho que a minha vibe, né, a minha pegada era muito mais fazer a ciência do que necessariamente um tema muito específico. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a olhar para o meu redor, olhar para a minha rede de colegas, professores, supervisores e olhar quais eram as melhores oportunidades para aquele determinado momento. Então, por exemplo, essa minha transição do mestrado para o doutorado, né, que no mestrado eu fui mais para essa linha de epidemiologia que eu estava falando antes, e aí no doutorado eu fui mais para a linha da economia da saúde. Foi muito um momento de oportunidade, assim. Eu recebi um convite de uma professora que estava trabalhando na época na USP, lá, né, na psiquiatria,
ela estava muito interessada em começar essa linha de economia da saúde em psiquiatria, e até então era bem incipiente, né, no Brasil de forma geral e com certeza na USP ali, especificamente na psiquiatria, tá? Desculpa interromper, qual é o nome da professora? Então, foi a Ana Soledade Greff Martins, que hoje em dia está na Federal do Rio Grande do Sul, na verdade. Então, ela me chamou e eu falei, vamos lá, economia é um assunto mó interessante, assim, eu sempre achei mó legal, assim, a gente fica vendo notícia, salário mínimo, Selic, não sei o que lá, e você fica assim, nossa, mó fascinante. Aí eu falei, vamos lá. Aí eu comecei a aprender do zero. Então, eu sempre percebi isso, assim, eu acho que, às vezes, eu sou orientador hoje em dia da pós, né, e às vezes alguns alunos vêm perguntar se eu poderia orientar, sei lá, um assunto muito específico, assim. Aí eu vim e falo, não, a minha linha de pesquisa é essa. Aí a pessoa fala, então não quero. Eu acho que não é bem por aí, sabe? A gente tem que pensar que, principalmente no começo da carreira, você está em formação como cientista. Você não está em formação como especialista em depressão, especialista em anorexia, especialista em física quântica. Você está em formação científica. Então, essa ideia de você pegar boas oportunidades que te ofereçam um melhor aprendizado, no melhor local possível para aquele momento, eu acho que é uma ideia-chave aí, que é o que eu sempre segui, assim. Então, basicamente isso, assim, eu também não estou dizendo que eu trabalharia com qualquer tema aleatório do planeta, assim, mas eu diria que a minha flexibilidade é muito grande. Então, quando surgiu, por exemplo, essa ideia de trabalhar com tecnologia, que eu falei no começo, você até pergunta, também, de novo, foi uma oportunidade legal, assim, que surgiu, assim. Eu acho que era um tema que estava crescendo muito. E, assim, eu sempre trabalhei com tecnologia, tipo, sabe, criança que joga videogame, tem o primeiro PC, sabe, aprende a fazer umas besteirinhas no computador, e aí não sei o que lá. Então, eu falei, pô, acho que isso aqui é super legal, quero trabalhar com isso. Eu acho que, e ainda pensava assim, nossa, acho que é melhor eu trabalhando com isso do que alguém que, de repente, nem gosta de tecnologia, e aí se mete lá e não faz algo tão legal. Então, eu confesso que é isso, assim, eu me sinto meio que um detetive que trabalharia a qualquer caso, assim, sabe? Desde que seja um bom caso, sabe? Vou reforçar essa mensagem. Acho que boa parte dos pesquisadores de sucesso, se você tem um networking assim, por algum evento fortuito, ou por um passado favorável, a gente acaba não tendo assim, esse contato com pesquisa. Então, minha entrada também foi realmente buscando assim, a oportunidade mais disponível, e onde é que dava para começar, e geralmente num tema que você não tem tanta afinidade prévia, né? É mais aquele jumpstart. Fico feliz de você ter vindo para essa parte de tecnologia, e acho que também essa motivação é bem interessante, né, na ciência, na verdade em qualquer profissão. Acho que no momento que você fala assim, pô, vou fazer isso porque eu acho que eu sou capaz de entregar um resultado melhor do que se fosse outra pessoa, sei lá, no futebol aquela parte tipo, toca para mim ou deixa eu bater essa falta, acho que demonstra uma certa autoconfiança e bom, acho que é um tipo de autoconfiança que tem uma mensagem boa, né? Tipo assim, de se preocupar com o resultado final e não com o teu mérito. Então, acho que é talvez um dos elementos aí que trouxeram sucesso para tua empreitada. E daí, tu mudou um pouco para a parte de desenvolvimento infantil, né? Isso, primeira infância e desenvolvimento materno. Tem até uma história legal que um dos eventos que eu participei com o Daniel foi em Dubai, coisa de 2 semanas. Ele falou, estou indo para um evento lá em Dubai, estão precisando de um cara com o teu perfil lá, que a pessoa que ia fazer não vai estar presente. A gente precisa de alguém que se manje de análise, de montar dashboards online, e aí foi uma coisa assim meio VaptVupt, eu fui parar lá nos Emirados. Verdade, verdade. Essa história é um rolê engraçado mesmo. Como é que foi essa história do materno infantil? Foi meio que vou salvar as crianças do mundo, uma coisa mais nobre do que essa parte tech? Como é que foi essa... Não, então, na verdade, foi na época do final do doutorado. Eu trabalho até hoje com o professor Guilherme Polanzik, né, que é da psiquiatria infantil do HC, lá, né, da Faculdade de Medicina da USP. E bem nessa época, ele tinha acabado de ganhar, junto com o professor Eurípides Miguel, um financiamento do Grand Challenge Canada, né, que eu acho que, inclusive, vai chegar na história que você falou, né? E aí o Grand Challenge Canada, também conhecido como GCC, aí, ele financia pesquisas internacionais, principalmente no hemisfério sul, né, nos países menos desenvolvidos, em primeira infância. Com essa ideia que vem se popularizando nos últimos 20 anos, de que investir na primeira infância seria o melhor investimento, né, pelo retorno que você tem. Então, de todas as faixas etárias, você jogar muito dinheiro na primeira infância
é muito bom porque você previne uma série de desfechos negativos ao longo da vida, né? Então, eles têm muito essa pegada. E aí a gente começou, na época o professor Guilherme me chamou, comecei a trabalhar, e aí tinha uma pesquisa ali que inclusive eu encaixei meu pós-doutorado, meu primeiro pós-doutorado, e aí eu conheci um pesquisador, que é a história que você comentou, que se chama Nuraj Shankar, que na época ele era da Harvard, da Escola de Saúde Pública de Harvard, e ele oferecia workshops bem interessantes, né, que é até uma coisa que a gente tinha que fazer no Brasil um dia, né, que era essa ideia de que pegava pesquisadores que tinham obtido esse mesmo programa de financiamento, eles já tinham dados coletados, todos na mesma área, né, porque tinha esse tema unificado da primeira infância, e eles viajavam para um local do mundo e ficavam uma semana imersos, recebendo aulas e analisando dados e escrevendo artigo de uma forma meio maratona mesmo, né? Então era de segunda a sábado, e aí no último dia a ideia é que o artigo estivesse pronto. E aí também, de forma muito fortuita, e para não dizer até aleatória, eu fui chamado para ser mentor nesse workshop que aconteceu no Brasil, inicialmente. E aí foi muito legal, foi uma mega experiência, teve mais uma edição no Brasil, e aí teve a que você falou, né, que ia ser em Dubai, e aí estava tudo pronto para rolar, para viajar, e aí um dos caras não ia poder, aí o Anuraj falou, a gente pode se ferrar aqui, você conhece alguém? Eu falei, tem uma pessoa que eu conheço aqui. Aí eu lembro que eu mandei o seu número para ele, né? Aí eu falei, acho que nem sei se vai dar nada, né? Acho que ele nem vai ligar, né? Nem sei se ele viu ali. Aí depois ele ligou com a projeção nível hollywoodiano. Eu tô aqui na Indonésia, entrando no barco com minha equipe, laboratório, vou precisar de você nos Emirados em 2 semanas. Eu falei, caraca. Parece golpe, né? Fui transportado pro filme dos Vingadores aqui, o Fury tá me chamando pra uma missão. Nossa, foi total isso mesmo, né? Precisava de alguém bem específico mesmo, né? Porque esse workshop tinha essa questão que você falou do dashboard, envolvia uma parte de programação muito forte. Aí eu falei para ele, eu não vou me arriscar nisso, assim, minhas habilidades de programação são muito básicas, mas tem um cara que eu acho que talvez funcione, assim. E aí, fast forward, né? Tipo, passou uma semana, a gente estava em Dubai lá, mentorando várias equipes do mundo inteiro ali, que foi uma mega, mega experiência, né? Acho que marcou aí a nossa história, o nosso currículo aí, né? Então, foi mais uma questão meio que uma serendipidade, né? Algo meio aleatório. Você recebeu essa oportunidade de trabalhar como mentor nisso aí, e aí entrou em contato mais com a primeira infância, e a partir daí passou a escrever projetos também nessa área, gostou da... É mais por essa lógica de que seria assim, como humanidade, seria talvez o ponto que a gente consegue um maior retorno de desfechos quando a gente trabalha com primeira infância? Esse é o teu principal drive? Não, eu não gosto de romantizar muito, assim, eu confesso, assim. Eu acho que é um drive, sim, eu acho que é uma área bem fascinante, que a contribuição é muito grande, mas eu acho que é o que eu falei, no fim do dia o meu drive principal é produzir conhecimento, é fazer investigações científicas, disseminar conhecimento de qualidade, fazer artigos. Acho que essa coisa de fazer artigos, para mim, é bem, bem gratificante mesmo. Acho que quando eu termino um artigo, acho que tem uma coisa assim que é bem difícil de explicar para quem não é da área, assim, principalmente quando publica. Então, eu acho que tem muito isso, assim. Mas é o drive da primeira infância, da saúde mental, tem uma nobreza, uma ética bem legal, assim. Um tema que eu acho que é legal que você falou é essa coisa dessa aleatoriedade, né? O serendipity aí, né? Que eu acho que é isso, assim, eu acho que surge a oportunidade, o que eu recomendo é você abraçar e dar o melhor de si, assim, porque no primeiro momento eu fui chamado ali para ser mentor lá para os caras e poderia ter dado ruim, né? Eu poderia ter passado vergonha ali, né? Não ter o nível necessário e nunca mais ser chamado. Mas a ideia é essa, assim, ó, você me chamou para os Vingadores aí, eu quero ser tão bom quanto o Homem de Ferro ali, sabe? Quanto o Capitão América, e acho que é o que você fez ali também, né, na época. Inclusive o Anuraj chamou a gente para várias outras coisas depois, né? Então é isso. Para mim é abraçar boas oportunidades que sejam aleatórias mesmo, e dar o seu melhor ali, assim, fazendo até um discurso motivacional aqui, né? Discurso maromba aqui, tipo, tem que dar o seu melhor. Mas realmente, para a galera que tá de casa aí, o mindset nesse workshop foi fantástico, foi 10 dias de trabalho duríssimos. Acho que a gente realmente representou o Brasil muito bem lá entre o pessoal que estava lá. Foi um trabalho entregue, o pessoal da Oxford, das universidades lá que estavam envolvidas, realmente gostaram bastante do resultado.
E saindo um pouquinho aqui da nossa área de trabalho, especificamente do que a gente costuma trabalhar junto, do que a gente gosta de pesquisar, eu queria perguntar ao Daniel sobre um tema que está bem em voga ultimamente na mídia, que é o clash aí, a grande briga entre pseudociências e os acadêmicos, especialmente depois do lançamento aí recente do livro da Natália Pasternak, né? Ultimamente está na internet bem uma polêmica, essa parte de medicina chinesa, psicanálise, homeopatia, astrologia, tudo isso entrou na mídia num balaio só e começou uma discussão bem interessante, porque enquanto você tem astrologia e homeopatia no campo um pouco mais difícil de defender, na psicanálise e a medicina tradicional chinesa, né, que é um termo mais guarda-chuva, apareceu muita gente fazendo argumentos de defesa contundentes aí, deixou o pessoal do livro um pouco desconcertado, ou pelo menos podemos dizer que suscitou aí uma discussão bem acalorada nas redes. Uhum. E é um tema que a gente gosta de conversar bastante também, o Daniel, nas horas vagas entre uma análise e outra, entre um artigo e outro. Nós conversamos sobre temas relacionados à ciência e acho que essa relação entre pseudociências e tradições que são pré-científicas, protociências, ocultismo, esoterismo, entram também no nosso campo de interesse um pouco, apesar de nós sermos cientistas mais hardcore, a cabeça para esses temas é mais aberta. Então, eu queria ouvir queria ouvir você falar um pouco sobre esse tema, falar sobre o que tu achou desse livro, se realmente seria um bom movimento da parte da academia a gente fazer um pouco esse gatekeeping em relação a o que é ciência, o que não é, ou de que ter que faria isso aí. Eu acho que eu já conheço um pouco tua opinião, mas eu gostaria de ouvir ela especificamente porque eu acho que é uma postura bem fundamentada e importante para o momento atual. Algo que você conversou no chat até um pouco tempo atrás. Sim, sim. Eu acho que só um disclaimer aqui, um parênteses inicial, eu não li o livro, né? Confesso que não pretendo ler, inclusive, acho que nada contra aí, mas não é o tipo de leitura que eu teria, mas eu vi um pouco do que está sendo falado. Aí, eu acho que um outro segundo parênteses que acho que é legal levantar, eu acho que assim, como você falou, né? Nós dois fazemos ciência, discutimos muito e discutimos bastante o fazer científico, né? E muitos anos atrás, talvez eu tivesse um pouco essa pegada nossa, não sei o que é pseudociência, não sei o que não é ciência, e ficar um pouco com essa pira assim. E aí eu confesso que com os anos passando assim, eu fui cada vez me preocupando menos com isso, assim. Se eu bem me recordo, a gente uma vez trocou uns e-mails antes da gente colaborar, na verdade. Você tinha um texto sobre homeopatia em algum jornal, eu peguei e falei, ó, texto legal sobre. É verdade, é verdade. Por isso que eu já tô fazendo o preâmbulo aqui, que se alguém googlar vai falar, olha só, ali, 2016 ali. Mas tem, de Tacando pau na fato. homeopatia. Mas aí eu confesso que eu comecei a perder um pouco o interesse assim com isso. Acho que até teve algumas discussões, né, que estava comentando para ti que eu confesso que eu já nem acredito muito nessa terminologia pseudociência hoje em dia. O que, diga-se de passagem, bem importante frisar, não é que eu estou também, né, endossando qualquer prática específica, mas o meu ponto que eu percebo é que o buraco é muito mais embaixo. E é uma discussão que eu acho que ela é muito complexa e ela se complexifica de acordo com cada tema específico. Então, discutir homeopatia não é a mesma coisa que discutir medicina tradicional chinesa, que não é a mesma coisa que discutir psicanálise. Cada uma vai enveredar por caminhos bem diferentes, epistemológicos. Eu acho que eu, como pesquisador hoje em dia, tenho pensado muito de quais também são as minhas limitações para discutir cada assunto, sabe? E aí eu acho que o que pode falhar muitas vezes é isso, assim, é você se enveredar por querer criticar algo que às vezes você não conhece tão bem e não tem todo o cenário para fazer uma crítica mais aí específica. Então, acho que é o que o filósofo recomenda aí para os ouvintes, o filósofo Paul Feyerabend, pelo menos assim que eu pronuncio. Ele escreve bastante no livro Contra o Método. Eu costumo recomendar esse livro justamente por esse aspecto que o Daniel traz. Assim, ele mostra que cada área de investigação do conhecimento humano científico, né, da gente investigar os fenômenos naturais, vai estar muito atrelada a idiosincrasias, a detalhes da própria área. Então, assim, a gente tentar uniformizar um método científico geral para todo o conhecimento é uma tarefa que é válida e eu acho que é uma empreitada que
garante que a ciência tem um progresso contínuo com base nos valores fundamentais dela, de experimentação, reprodutibilidade, de você ter ali uma transparência de resultados, a gente está abandonando as autoridades, mas fora desses princípios básicos, uma vez que a gente quer restringir mais o que é que seria científico ou não, em termos de metodologia, do detalhe do estudo, é algo que a gente vê muito na clínica, do tipo, esse estudo aqui não foi randomizado, por isso ele não é científico, já começa a ser uma crítica um pouco mais minuciosa e eu concordo com você que é mais difícil fazer essa categorização, né, com base numa crítica mais geral. E daí eu volto para talvez uma área que você tem um pouco mais de conhecimento que é específico, que é a psicanálise, né? Talvez, como você falou, homeopatia, essas outras áreas, astrologia, não seja muito a tua praia, mas dentro da psicanálise, você fez, salvo engano, a parte de estágio na faculdade relacionada a Jungiano, é um cara que gosta de ler sobre o assunto. E achei legal que Sim, durante as discussões você trouxe uma referência bem legal de dica, que foi do Bowlby, né? Que foi um cara que tinha formação psicanalista, entrou em contato com etologistas, o Conrad Lorenz, que é um autor que eu gosto bastante, e foi um dos caras que foi responsável por desenvolver a teoria de apego, né? Attachment Theory, que até hoje é um dos temas bem marcantes, assim, dos paradigmas mais frutíferos dentro da psicologia do desenvolvimento, independente da linha teórica que tu siga. sim. E, enfim, queria que tu estendesse aí um pouco esse conhecimento para a gente sobre psicanálise especificamente. É uma pseudociência? Nem tudo, nem tanto, nem tão pouco? Varia de autor para autor? Qual que seria a tua posição? Sim, sim. Tá, bom. Vamos tentar separar as coisas aqui, então, tentar chegar enfim, em algum raciocínio aqui. Eu acho que a primeira questão da psicanálise, né, é não considerar a psicanálise no singular, né? É até uma coisa que a gente estava conversando outro dia, assim, né? Então a gente tem a psicanálise, se pode chamar de ciência ou não, vamos chamar de campo do conhecimento aqui, que já tem aí um bom tempo. Desde a sua fundação com Freud até hoje, o que a gente tem são psicanálises, com plural, com S no final. Por quê? Porque tem dezenas, provavelmente até centenas, né? Mas com certeza dezenas dos mais famosos que evoluíram aquilo que foi criado lá atrás. E são evoluções que você pode pensar muito mais como uma coisa meio capilar, uma coisa meio arbórea, sabe? Que não necessariamente é do Freud até o cara aqui. Não, são várias linhas que vão saindo. E aí tem pesquisadores que depois falam outras linhas, e aí é bem arbóreo mesmo, assim, eu diria, sabe? São muitos ramos, muitos galhos aí. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, assim. Então, uma crítica que realmente queira se aprofundar e tentar demarcar esse suposto território, eu acho que teria que, de alguma forma, levar em conta isso. E aí a gente tem também o desdobramento da psicanálise, porque muitas pessoas chamam hoje em dia de psicodinâmica, né? É o psychodynamic, que se você procurar em inglês, e é uma linha derivada também da psicanálise, que é uma linha que é bem pautada no conhecimento médico-científico, né? Então, eu acho que o primeiro ponto seria esse, assim, seria fazer essas diferenciações, porque atacar a psicanálise pelo que o Freud fez lá atrás e olhar que a Ana O, não sei quem falou que ela nem tinha aquilo lá, e aí o Freud não tratou ninguém, e aí depois de uma semana que ela teve alta, na verdade ela não teve alta, sei lá, tem umas coisas aí que o pessoal tem feito, né, e de fato tem alguns relatos da época, mas não sei se é bem por aí, assim. Então, para mim, é a mesma coisa que eu falar assim, então, a astrofísica não tem nada a ver. Olha só o cara que fazia astrologia lá em 1700. Então, por causa que o cara fez astrologia há 300 anos, o que tem hoje em dia não vale, sabe? É um raciocínio, no mínimo, curioso, né? No mínimo, bizarro, eu diria. Então, Mas tem que aí, considerar. vou Vai fazer lá, um vai. parênteses, vou tomar o time do pessoal que ataca um pouco a psicanálise. Eu concordo plenamente com o que tu acabou de trazer para a gente, especialmente com a analogia de ser algo meio parecido com a árvore, né, que tem vários ramos diferentes, várias linhagens. Perfeito, eu só diria que talvez a psicanálise tenha puxado um pouco mais dessa crítica geral, Uhum. no momento em que boa parte da comunidade, especialmente eu diria que a comunidade brasileira, ela não aproveitou o conhecimento que surgiu da maneira como você trouxe, por exemplo, da astrofísica. Os astrofísicos eles não pegavam o que o Newton, o que o Kepler estudava de ocultismo e
eles não engessaram aquilo e seguiram aquilo. Acho que na psicanálise isso é um pouco mais presente, assim, é um pouco mais raro você ver um pesquisador como Bowlby que vai pegar aquelas investigações à luz do contexto histórico e produzir algo mais verificável, mais confiável. E é bastante comum a gente ter, na comunidade psicanalítica, ainda a preservação desse método mais, eu diria um pouco esotérico mesmo, né? De você pensar a autoridade como uma pessoa que está proferindo verdades, e ficar estudando os textos clássicos de uma forma bem religiosa, como se fosse uma Bíblia ali, e citar os grandes autores como se fossem também grandes autoridades, tipo, não, segundo Freud, segundo fulano, segundo Cicrano, e pensando mais nas pessoas e menos nos fatos, né? Nos achados reprodutíveis. Não, Então, eu concordo que existe um pouco essa pegada no Brasil. Eu só acho que eu abro parênteses de que no mundo, de forma geral, tem muita gente fazendo psicanálise barra psicodinâmica com viés científico, sim. Eu acho que quando vai criticar a psicanálise, fazer esse cherry picking, né, essa coisa de você pensar evidências que comprovam essa teoria de que ela é pseudociência, não é o melhor caminho. Tem muita gente fazendo ciência com a psicodinâmica, assim. No Brasil, talvez nem tanto mesmo. Assim, eu também não quero entrar muito nessa seara de também, eu não conheço todo mundo, não tenho como afirmar. Aí você descobre que tem alguém no Ceará fazendo neurociência com psicodinâmica, e seria ótimo descobrir isso. Então, eu não sei, né? Acho que não sei se a gente pode afirmar. Mas aparentemente, assim, pelos círculos, pelas pessoas que eu conheço, eu não vejo muita coisa mesmo, assim. Mas lá fora existe. Aí eu concordo, assim, que eu acho que dentro dessa pegada das psicanálises, eu acho que tem uma vertente que é muito mais enraizada, muito mais presa aos ensinamentos do mestre original ali, né? Que eu acho que é um pouco perigoso. Mas, contudo, eu acho que a gente pode fazer uma observação também. Porque a psicanálise, você, na minha opinião, assim, bem a grosso modo, tá? Eu acho que você pode encaixar ela em duas grandes caixas, assim. Uma primeira caixa seria uma caixa mais filosófica. Então, tem até pessoas que vão dizer que a psicanálise seria mais uma linha filosófica, tá? Inclusive, não sei se você sabe, assim, para você praticar a psicanálise, você não precisa ser psicólogo, né? A psicanálise é uma vertente que, teoricamente, qualquer um poderia aprender e aplicar. É lógico que, na prática, assim, é óbvio que se você for um engenheiro psicanalista, você provavelmente não vai trabalhar num CAPS, né? Mas tem isso, assim, a Sociedade Brasileira de Psicanálise, eu lembro, nas épocas que eu conheci umas pessoas que tinham a ver, que falavam, tem caras que é do direito, caras que é não sei da onde. Então, não é exclusiva. E aí teria essa coisa que é mais filosófica mesmo. E aí, se é filosofia, não é ciência, né? Então, eu acho que essa é uma possibilidade de caixa. A segunda caixa seria a caixa da saúde. Que aí eu acho que essa crítica da pseudociência, ela entra muito mais nessa segunda caixa mesmo. perfeito. Esse é um tema que eu queria ouvir você falar bastante. Foi uma perspectiva que você trouxe lá, a questão de saúde pública e decisões, e acho que cai muito bem nessa discussão. É isso. E aí, só para fechar essa primeira caixa aí da filosofia, eu acho que assim, quem sou eu, ou você, ou qualquer um, para fazer um gatekeeping, para fazer uma inquisição, para dizer que tais pessoas não podem praticar uma arte que já está virando a centenária e pessoas podem querer receber essa prática, ou seja, fazer psicoterapia psicanalítica no mundo aí, principalmente no sistema privado, né, no mercado que, sei lá, você tem dinheiro, você quer pagar, você paga. Então, eu quero pular fora dessa discussão, dessa primeira caixa. Assim. Eu acho que é uma vertente que vai continuar. Quem sou eu para dizer que isso não deve continuar? Eu acho que é muito forte na América do Sul, né? Não sei se você está ligado, mas é muito forte, assim, a Argentina, muito forte. É uma coisa cultural, cara. Tipo, a psicanálise está muito forte na nossa cultura popular, sabe, em termo inconsciente, assim, que teoricamente era para ser super da nossa área, as pessoas falam na rua, né? Tipo, então eu não tenho interesse nenhum, assim, não quero ser o cara que diz que as pessoas não devem fazer psicanálise, assim como eu não quero dizer que elas não devem fazer acupuntura, que elas não devem fazer qualquer tipo de cura, seja uma cura mais espiritual e etc. Esse take da psicanálise, eu acho que foi muito adequado à nossa cultura, adequado no sentido de que a disseminação foi fácil, porque é uma ideia que acho que casa muito com o catolicismo, e também um pouco por causa da cultura cristã lá, que acho que influenciou bastante o Freud.
essa ideia de que você teria desejos reprimidos, uma coisa meio relacionada à parte sexual e tal. Acho que isso dentro da cultura brasileira, argentina, latina, pegou legal assim. Não necessariamente como algo, como você falou, cientificamente demonstrável ou forte, mas pelo menos a narrativa em si acho que seduziu bastante nossa população. Tem a ver, inclusive tem críticas clássicas aí de que a psicanálise entraria como uma espécie de confissão cristã moderna, né? De que seria Não sabia disso. um aparato social que puxa muito essa vibe e viraria um pouco aí uma espécie de confissão. Mas Daí, falando um pouco da segunda caixa, talvez, ou você acha que tem mais alguma coisa da parte filosófica que vale a não, pena eu ia comentar? trazer essa questão que acho que dentro da parte filosófica e científica, acho que valeria a pena a gente reconhecer os méritos que a gente acha da psicanálise. Eu vejo muito essa coisa assim de que se a gente pensar o behaviorismo como algo mais de operacionalizar o comportamento de uma forma formalista e descartando coisas mais abstratas, né? Pensar em fazer análise funcional do comportamento de uma forma minimalista, como o Mack e Uhum, o Skinner propunham. Tem essa oposição um pouco com a psicanálise. Eu acho que o Freud, por ser neurologista e ter pensado essa estrutura, ele deu que um pontapé inicial aí. Na época também estava surgindo a psicometria, estava tendo essa coisa, mas eu acho que foi um dos corpos assim consistentes de investigação que sistematizou essa parte de, como que eu diria, da gente entender o comportamento como resultado de submódulos, digamos assim, relacionados ao que tem no cérebro e que a gente não tem acesso a esses submódulos de uma forma uhum, direta. O nosso pensamento, a gente não consegue entender todos os processos internos que estão funcionando, que esses processos internos interagem entre si de uma forma um pouco complexa e seguindo lógicas próprias. Hoje em dia a gente dá muito essa ontologia uhum, associada às redes neurais, né? A Default Mode Network, a rede de atenção, enfim, a gente tenta trazer esses módulos uhum. subconscientes mais para uma ontologia neurofisiológica. Sim. Mas eu diria que o Freud foi meio que um precursor, tanto da psicologia cognitivista como das ideias mais recentes, nesse sentido de falar, ó, tem o sistema neural tem estruturas internas complexas e ele vai interagir, gerar uma coisa meio emergente aí que vai ser o comportamento apresentável, mas esse Uhum. comportamento apresentável tem camadas, tem várias nuances. Isso eu acho muito legal da psicanálise. O que eu acho ruim foi justamente essa coisa mais cultural de passar, abandonar o arcabouço científico, né, da gente investigar essas ideias, essas hipóteses, é complexo de Édipo, a inveja do pênis, aí que eu acho que ele começou a viajar um pouco, viajar no sentido de errar, né, de tipo assim, pegar as hipóteses num paradigma legal, que é esse de tentar entender os comportamentos com base na parte cognitiva e neurofisiológica, e passou a meio que tomar as premissas como verdade a partir daí e investigar as sub-hipóteses dentro do complexo de Édipo, dentro dos Uhum. comportamentos, e as premissas mais basilares ele tomou como irrefutáveis, então, ou pelo menos assim a comunidade acabou desenvolvendo, e acho que foi aí que foi a ruína da psicanálise como empreitada científica, mas como você falou, acho que não está muito a ver com isso, e eu estou fazendo a ponte já para a gente falar da segunda caixinha, estou antecipando um pouco, Sim, mas a segunda caixinha, que acho que seria aplicação em saúde pública especialmente, teria muito a ver com essa questão do quanto que é testável, quanto que é reprodutível, correto? exato. Mas acho que é legal essa coisa que você falou do papel histórico também aí da psicanálise, que eu acho que é um outro ponto importante de também não jogar o Freud na fogueira, né? Que eu acho que é um pouco do que acaba acontecendo nessa discussão. É o que você falou, ele é o precursor de muitas ideias que se desenvolveram ao longo dos 100 anos seguintes, inclusive várias delas com validação científica, né? Nós temos vários pesquisadores que hoje em dia, por exemplo, no Brasil, o Siddhartha Ribeiro, ele é um super admirador do trabalho inicial do Freud, principalmente na parte de sonhos. A gente tem o Eric Kandel, que é o Nobel da área da psiquiatria, né, que trabalhou com memória, que também é um admirador, fez vários ensaios sobre psicanálise. Então, essa ideia de jogar o Freud na fogueira aí, não sei se é bem por aí. Eu acho que ele é um cara que ele tinha um plano de fazer um campo bem científico, né? Um dos textos dele mais famosos, iniciais, é isso, assim, ele bolar como é que seria essa, essa, essa nova via por meio de explicar questões neurais, etc. É lógico que ele acaba abandonando,
mas talvez ele tenha abandonado, pelo que eu entendo, porque não tinha as ferramentas necessárias naquela época. Estamos falando de uma época que a medicina era muito focada no caso a caso, né? Você, obviamente, médico aí pode opinar bem melhor, mas a gente tinha muito essa pegada do tipo, eu vou avaliar um indivíduo, aí eu descubro uma lesão no cérebro, e aí eu faço extrapolações. Então, ele estava fazendo muito do que era o melhor que dava para fazer na época. Agora, em 2020, 2023, fazer aquilo que ele fazia realmente não faz muito sentido. A gente tem 200 milhões de ferramentas para fazer algo mais avançado e mais complexo. Então, acho que é isso, assim, acho que tem todo o seu mérito e ele foi o precursor de ideias que, inclusive, vão levar, por exemplo, a psicoterapia cognitiva, né? O Beck era psicanalista, inclusive, o Aaron Beck, e essa visão mentalista dos transtornos mentais é totalmente pautada na psicanálise, né? Que é algo mais pautado na psicanálise do que uma visão totalmente mentalista aí dos fenômenos. Então, acho que é isso. Aí, essa segunda caixa, que eu acho que é a que mais me interessa, e eu acho que é a que mais dá para ter discussão, e a discussão, de novo, também não é fazer o gatekeeping, dizer o que é ciência ou o que não é. Essa pegada da saúde e da saúde pública, assim. Então, a gente tem que pensar sempre de que a sociedade, seja o governo, seja o sistema privado, não importa. A sociedade como um todo, ela tem recursos finitos. Isso é um princípio básico, assim, né? Então, você tem recursos finitos. Esses recursos não são necessariamente econômicos, que eu estou dizendo. Estou falando de horas de trabalho, estou falando de produtividade, mas também estou falando de recursos econômicos. Dado esse fato, a gente sabe que a gente tem X pessoas com transtornos mentais. Sei lá, isso pode variar de acordo com o país, de acordo com as pesquisas, mas a gente sabe que a gente tem milhões de pessoas com transtornos mentais. Qual que é a melhor forma de eu tratar essas pessoas? Então, a gente tem medicamentos psiquiátricos, a gente tem psicoterapia, a gente tem fonoaudiologia, terapia ocupacional, a gente tem uma ampla gama. Como que a gente pode pegar isso, colocar na sociedade, colocar no sistema público e tratar essas pessoas? De uma forma que seja possível, de fato, tratar essas pessoas, de uma forma que seja possível atender essa demanda. E aí entra um pouco do que eu queria falar. Entre as psicoterapias, qual que é a que talvez melhor se encaixe num sistema público, por exemplo? Aí a gente entra dois principais tipos de estudos que são fundamentais para a gente discutir isso, e nenhum deles tem a ver com dizer que é pseudociência, que é a questão do ensaio clínico randomizado, que é o padrão ouro da medicina, né, e das ciências da saúde de forma geral nos últimos muitos anos, e os estudos de custo-efetividade. Então, eu tenho que olhar para as evidências e olhar quais são as terapias que oferecem melhor resultado, principalmente em estudos que eu chamo de pragmáticos, que são estudos que vão para o mundo real. Então, a gente tem um ensaio clínico randomizado que é mais controlado, que é no laboratório, no grupo de pesquisa, com tudo muito bonitinho, e a gente tem aqueles que a gente chama de pragmáticos, que vão para o mundo real. Vai para o UBS, para o CAPS, vai para os ambulatórios, etc. Então, é legal olhar para essas duas principais áreas, principalmente para o pragmático. E a segunda coisa é olhar para o custo-efetividade. A gente tem um monte de estudos que vão procurar entender qual que é o retorno que eu tenho em termos de melhoria de saúde mental e qualidade de vida para cada dólar investido, né? Para cada real, para cada euro, não importa. E um outro ponto também é o formato, né? O formato do tratamento. Então, às vezes, você tem um aparelho que você consegue olhar todas as nuances do cérebro, fazer os melhores diagnósticos, mas ele custa 1 milhão e ele precisa de um prédio gigantesco para ter energia e ter espaço. Talvez não funcione muito bem no SUS, porque você não vai ter como colocar esse aparelho monstruoso. Mas talvez você consiga trabalhar com outras tecnologias que se encaixem melhor. É a mesma coisa em psicoterapia, assim. A gente não pode ter um modelo de psicoterapia que eu preciso de 80 sessões para o cara melhorar. Isso não pode acontecer, né? Eu não posso esperar anos para o cara melhorar. E eu não posso também esperar... Desde que exista uma alternativa melhor, não é isso? Exato. E aí o ponto é que existe. Por isso que eu já estou dizendo que eu não posso esperar 80 sessões. Então, eu acho que na segunda caixinha da saúde pública, a gente tem que olhar essas coisas. As melhores evidências do ponto de vista da saúde pública, dos ensaios pragmáticos, e do custo-efetividade e do encaixe no formato, né? Então, a gente tem terapias que são de 5, 6 sessões, de 8, de 12, de 20. Então, quais que são as que melhor encaixam, sei lá, no ambulatório? Qual que encaixa melhor no CAPS? Qual que encaixa melhor na UBS? A UBS, por exemplo,
é um aparelho de saúde pública que é muito limitado, né? Porque ele recebe demandas de toda a área da medicina. Diabetes, hipertensão, tuberculose, diarreia, tudo, tudo, tudo. Então, como é que você quer encaixar um tratamento de depressão num local que é super, super restrito e delimitado por conta dos recursos humanos? Você vai ter que pensar em algo rápido, em algo que seja breve, mas que ainda assim seja eficaz. Então, eu acho que a discussão vai muito por aí, e não é uma discussão de jogar fora a psicanálise, de dizer que ela não é funcional, mas é de dizer o que funciona melhor nesses sistemas que eu comentei. E aí, para fechar esse ponto, e até te ouvir depois também o que você acha, a gente tem já no mundo, principalmente no NHS, né, que é o National Health System do Reino Unido, um sistema que entra muito no que eu falei. Então, o NHS, né, o NHS, hoje em dia, já há bastante tempo, na verdade, ele coloca no sistema de saúde pública apenas uma seleção de intervenções de qualquer área da medicina e da saúde que existe um corpo de evidência para mostrar que é eficaz e existe um corpo de evidência para mostrar que é custo efetivo. Então, por mais que às vezes você tenha, sabe, aquele último medicamento de última geração que acabou de sair para diabetes, mas custa tipo 10 mil reais por dose, esse tipo de medicamento frequentemente não bate as metas de custo-efetividade, por exemplo. Então, ele não vai entrar nesse primeiro momento. Mas também não vai entrar se não tiver efetividade. Então, no NHS, eles já têm essa pegada. E aí, vale uma coisa bem interessante para comentar aqui para o pessoal e para as pessoas ficarem sabendo, e entra até como crítica aí, né, dessas coisas que tem dito. O NHS oferece psicodinâmica. O NHS simplesmente oferece psicodinâmica. E aí, o que é interessante do NHS, o modelo que eles colocam, é que, assim, não é assim, intervenções de maneira geral, é intervenções focadas em determinados transtornos. Então, por exemplo, para a depressão, faz parte do leque deles. Eles oferecem no leque deles. Talvez eles não ofereçam para esquizofrenia, por exemplo. Não fui checar, mas provavelmente eles não oferecem para esquizofrenia. Então, é isso. É muito delimitado por um campo específico e baseado nas evidências. E eles oferecem. Então, existe evidências científicas a favor, tem profissionais lá fora, né, no Reino Unido especificamente nesse caso, que são bem treinados nisso. Então, são pessoas que recebem uma formação séria, uma formação que leva em conta a psicodinâmica enquanto uma prática contemporânea. Então, não estou falando de pessoas que vão para o NHS fazer terapia freudiana. Elas estão fazendo uma versão contemporânea da terapia psicodinâmica. Então, já é oferecido em vários locais do mundo, inclusive com esse carimbo aí que eu te falei do NHS, né? Perfeito. Acho que o Daniel explicou bastante aí qual seria esse ponto. E aí vou reforçar, talvez traduzindo em palavras um pouco mais resumidas, é bastante essa ideia de que, assim, uma coisa é a gente tentar delimitar o que é ciência, o que é metodologicamente válido, o que é verdade, o que não é verdade, no contexto mais abstrato científico. E outra coisa é nós pensarmos o que nós vamos investir como sociedade, como dinheiro público, o que vale para todo mundo. E aí que entra a noção do que o Daniel trouxe, da gente testar de fato com desfechos duros. Então não é só a psicanálise é uma boa forma de abordar esse problema, vamos gastar dinheiro com isso. É realmente ter evidências disponíveis de que aquela intervenção, seja psicanálise, seja vacinação, seja o que seja, a gente escolher um desfecho para isso e testar se realmente a gente vai ter alguma melhora naquele desfecho, nem que seja um desfecho subjetivo. Por exemplo, você fazer um programa cultural na cidade, um festival de dança, um festival de música, pode não evitar nenhuma morte, mas de longo prazo você pode melhorar a qualidade de vida das pessoas, você pode garantir um sentimento de identidade. Então, não pensar assim que a gente está sendo extremamente pragmatista e trazendo para o biológico a coisa assim. É só realmente a ideia de que, como sociedade, como algo mais comunitário público, se a gente vai investir dinheiro público nisso, é interessante que não seja algo muito esotérico, muito religioso. Isso é verdade. Então tem que ter esses princípios científicos, né? Que a ciência acabou sendo a principal movimento aí que incorpora esses valores, mas a ideia de ser algo reprodutível, algo verificável, algo que não depende de autoridades para ser confiável, algo mais democrático no sentido de ser algo de todos.
Perfeito, acho que isso aí dá uma noção para o pessoal da importância da psicanálise, e é legal ouvir isso de pesquisadores. Eu posso falar que também um dos artigos que eu trabalhei no meu doutorado foi de análise de custo-efetividade, em parceria com o pessoal de Moçambique, do Ministério da Saúde de Moçambique. O Daniel também trabalha esses métodos desde, como ele falou lá, anos atrás, no Brasil, fora. Então é um campo que acho que a gente tem um certo conforto para abordar. Então acho que aí a gente encerra um pouco essa pauta da psicanálise, das pseudociências. Você tem mais algo para trazer Não, nessa linha? não, eu não quero falar de que as coisas é pseudociência, não. Deixa para os outros isso. Eu só queria trazer, talvez, só mais um take que o pessoal da psicanálise traz, como você falou, Uhum, talvez algo mais filosófico, de longo prazo. Muitas vezes o objetivo não é a cura, assim, o cara está com depressão, eu tenho um método mais eficiente para tirar ele da depressão e vou fazer isso. Muitas vezes, uhum, algumas linhas da psicanálise falam assim, eu vou fazer o cara entender porque ele está com depressão, independente do resultado disso, se ele for se suicidar, se ele for realmente afundar na depressão. O importante é ter essa catarse, ou ter essa... E aí a sociedade uhum. como um todo vai se beneficiar disso. Não é o que eu compactue, mas só para ilustrar assim, o quanto que é plural essa visão da psicanálise, como o Daniel trouxe, são várias psicanálises. E se a gente quer pensar na parte de ciência e aplicação como solução de saúde, como terapia, aí vale a pena pensar nesses fatores aí de efetividade e demonstração de evidências. O único take que eu adicionaria, que eu acho que é legal que você falou, por exemplo, você citou essa questão de que é possível você testar. Esse exemplo que você falou é legal, um festival de dança, posso fazer sei lá, um campeonato de futebol numa cidade e testar se isso melhora algum indicador. Eu acho que é legal isso que você falou, porque traz uma dimensão que eu vejo ser muito pouco discutida, porque eu acho que a gente que está muito na ponta da ciência, assim, tem uma vivência e um contato com metodologias que quem está meio fora não tem. Tudo isso para dizer que hoje em dia o que a gente tem de ferramenta para fazer ensaio clínico, estudo experimental, com intervenções complexas, com desfechos complexos, desfechos comportamentais, desfechos neurológicos, de neurociência, é simplesmente absurdo, assim. Então, eu acho que se existem hipóteses, se existem ideias que a psicanálise, a analítica, qualquer linha filosófica ou psicoterápica traga, que possa dizer assim, não, mas aqui eu não trato depressão, eu quero gerar um insight não sei qual. É perfeitamente possível adequar essas hipóteses com o que a gente tem de ferramenta hoje em dia, assim. A gente tem a gente quando começa a discutir projeto, eu e o Felipe, a gente às vezes fica muito tempo, assim, porque é muita ferramenta, assim. Por exemplo, essa linha aqui que você tem trabalhado bastante, que é processamento de linguagem natural. Imagine as coisas absurdas que daria para fazer, como, por exemplo, gravar uma sessão inteira de psicanálise, de terapia analítica junguiana e tentar extrair medidas, fatores, parâmetros e tentar entender essas coisas que eles comentam. Então, eu acho que não é uma desculpa, assim, não, mas na verdade eu estou fazendo uma coisa que a ciência não captura. Como assim a ciência não captura? A ciência, hoje em dia, consegue fazer experimentos absurdos, detectar o bóson de Higgs, consegue mandar um drone para Marte, mas não consegue ver o insight, a catarse do cara. Eu acho que dá para trabalhar. Eu acho que eu não vou ter tempo de trabalhar isso, porque não é minha área, mas super estaria disposto a discutir, fazer uma consultoria aí com quem tivesse interesse, porque eu acho que seria muito legal, assim. Um dos meus interesses atuais é trabalhar com mecanismos na área da psicoterapia. Não vou trabalhar com psicanálise, né? Não é minha área, mas vou trabalhar com outras vertentes aí, porque não é muito claro até hoje como é que as psicoterapias funcionam. Nem a psicanálise, nem a TCC, nem nenhuma, né? Então, se fosse para jogar todo mundo na fogueira, ia ter que ir todo mundo junto, né? Porque não tem muito bem estabelecido pela ciência isso. Então, eu tenho total interesse em estudar esses mecanismos, estou escrevendo um projeto atualmente, e eu acho que esse é o caminho, assim, o pessoal da psicanálise, da psicodinâmica, poderia trabalhar essas ideias, tem muita ferramenta de tecnologia, de análise estatística, matemática, dá para puxar conceitos da física, que você tem feito bastante, né? Então, é um campo muito grande aí, que daria muito pano para manga aí, para quem quiser brincar disso no futuro. Perfeito, perfeito. Tá, vamos. Na verdade, antes da gente terminar, vou fazer um novo acréscimo. Acho que já estamos no segundo acréscimo do segundo tempo, mas eu queria trazer só essa segunda coisa,
que aí eu vou fazer só um último advogado do diabo em relação à psicanálise. Eu acho que o único momento em que assim a hard science e tal não consegue alcançar é quando realmente não há interesse em você investigar isso cientificamente. Então, às vezes, a própria premissa da ideia é de que você não tem objetivo ali sobre um desfecho ou nada do tipo, então realmente fica incompatível com o método de investigação científico. Não sei se. Acho que está muito meio abstrato a forma como eu estou. Eu entendo muito mais do ponto de vista do psicanalista, do pesquisador. Ele pode ter essa postura que você está falando e dizer, isso que eu estou fazendo não é possível ser testado, seria algo assim. Porque enquanto campo, eu acho que é possível ser testado. As pessoas só talvez não sejam muito motivadas. Vou trazer um exemplo anedótico um pouco realista, mas que talvez ilustre. Vamos pensar, por exemplo, se a gente encontrar, sei lá, um povo indígena, aborígene, uma coisa assim, e eles, como na verdade aconteceu aqui, né, os povos norte-americanos e tal, eles tinham relação forte com a folha de tabaco, com as oferendas de tabaco. O tabaco para eles é uma coisa meio que sagrada. Então, para esse povo aí, você cultivar o tabaco e consagrar o tabaco e usar como oferenda é parte da cultura deles. Tudo mais que você fizer, reduzir mortalidade ou o que seja, vai estar secundário a isso. Então, se você chegar para ele e falar, isso aqui está aumentando mortalidade na tua população, seria legal você tirar para aquele povo ali e falar, não, mas isso aqui para a gente é nosso Deus, tirar isso aqui não faz sentido nenhum na nossa existência. Então, esse tipo de filosofia, entre aspas, acho que é onde às vezes a ciência não consegue alcançar quando a gente parte de premissas muito distantes. Mas aí quando a gente vem para desfechos duros, quando a gente vem para algum objetivo mais concreto, daí a maior parte das vezes é realmente uma desculpa por parte dos pesquisadores, eu acho. Tipo, o cara tem uma hipótese que é testável, ele fala não é testável para não dar a cara a tapa assim de ter a hipótese falseada. Mas eu reconheço que existem contextos específicos que é meio difícil a gente fazer essa lógica mais pragmática, mais sanitarista, mais... Tipo, Mas é legal isso que você falou, porque parte dos grupos psicanalistas no Brasil, pelo menos, não vou falar de fora que eu não conheço, assim, tem essa coisa de criticar a ciência, que eles chamam de positivista, né? Então, existe mesmo isso que você falou, acho que é um bom exemplo. Então, eu não quero nada com isso, porque isso daí é positivista, né? Como se fosse uma palavra pejorativa, inclusive, né? O que eu nunca entendi muito bem, porque, enfim, é mais uma linha filosófica, epistemológica. E aí, então eu não quero me meter com isso. E aí tem a questão do reducionismo também, né? Que eles vão criticar que as nossas ciências, a que eu e você fazemos, assim, ela seria muito reducionista. De fato, tem essas críticas. Mas aí, com essa vertente específica, eu acho que realmente não tem muita conversa mesmo, assim. E eu acho que também, muito menos, fazer o livro que foi feito de falar que a pseudociência também não sei se acrescenta muito, né? A gente sabe por evidências que tem surgido com essa coisa de estudar o trumpismo, o bolsonarismo, alguns caras que vão mostrar que você jogar contra, você meio que só joga lenha na fogueira, né? Então, tipo, você fala assim, não, você tá errado. Aí o cara, não, você que tá errado e fica mais puto ainda. Então, parece que também não seria muito bem por aí. Eu acho que é uma vertente que eu vou chamar até de cultural, sei lá. Eu acho que é algo que vai ser difícil mudar no curto prazo, que eu acho que não é para ter muito diálogo, e tudo bem não ter também. É o que eu falei, é a caixa número 1, é a caixa filosófica ali. Eu acho que, não sei, o que se espera que faça, que tire o cargo de professor de quem faz isso, né? Tipo, o que a gente vai fazer? Abrir uma inquisição? Eu acho que não é bem por aí. Eu acho que com o tempo, e acho que isso já está acontecendo, diga-se de passagem, essas linhas muito herméticas, eu acho que elas tendem a se dissolver e perder a importância, e não é por causa de livros acusando de pseudociência, é porque está surgindo uma onda muito forte de pensamento mais crítico, de bons estudos na área da psicoterapia. Então, acho que é isso, assim, acho que é o que eu falei, são psicanálises. Com algumas você vai ter mais diálogo, com outras talvez não tenha nenhum diálogo, e cabe ao campo também, não cabe a mim nem a você dialogar com uma pessoa da psicanálise, não, você tem que fazer um estudo científico, tem que partir do campo deles, né? A gente tem as ferramentas científicas para fazer os estudos que seriam legais, cabe a quem é do campo científico pegar essas ferramentas e fazer os estudos. E como eu falei, tem muita gente no mundo fazendo isso, né? É só procurar Psychodynamic Therapy no PubMed. Faz agora, você que está ouvindo assim no PubMed, no Google Scholar.
tem um monte de coisa, tem meta-análise, tem ensaio clínico, tem um monte de coisas. Então, pessoal, o take-home message aí da nossa perspectiva, especialmente que o Daniel trouxe, é meio que essa ideia de que, assim, existe a parte filosófica, tá, da psicanálise, e você visitar essa literatura para refletir sobre a sociedade, refletir sobre objetivos, refletir sobre o espírito humano como um todo. Ok, a gente não vai entrar nessa discussão se é ciência, se é pseudociência, até porque ela não tem validade. A proposta não é aqui fazer ciência ou não fazer ciência. Mas um aspecto da psicanálise, que seria entrar no tratamento do paciente, resolver um desfecho psicopatológico, né, uma doença mental, aí já entra na seara de investigação de fenômenos naturais mais empíricos, mais verificáveis, mais testáveis. E nesse ponto aí a gente realmente advoga que o rigor científico seja aplicado, especialmente quando a gente vai usar verbas públicas. O mesmo rigor que foi aplicado para fazer as vacinas de Covid-19, por exemplo, que é um exemplo recente que acho que ficou legal porque a sociedade inteira viu em tempo real, né, essa construção científica. Então, por que eu teria 2 pesos e 2 medidas, né? Para fazer a vacina eu tenho um mega rigor, mas para fazer um tratamento de saúde mental eu aplico um outro rigor de menor qualidade. Então, acho que eu iria meio que por aí mesmo. Então, saímos um pouco aqui da psicanálise e a gente vai visitar um tema agora que é bem legal tanto para mim quanto para o Daniel, e acho que para os ouvintes vai ser interessante também conhecer isso, que são formas não ortodoxas de fazer ciência, só que ultracientíficas. Eu e o Daniel, a gente tem trabalhado em conjunto em algumas iniciativas relacionadas a práticas de fazer ciência, de fazer análise de dados, de fazer atividade de pesquisa, mas pensando em estruturas um pouco diferentes da academia. Tá? A academia ela tem uma herança muito forte escolástica assim, das igrejas cristãs, da religião também islâmica, então tem muitos rituais ali, muitas formas de progredir as coisas que está ainda atrelada a essas tradições. E daí, recentemente, tem surgido algumas iniciativas em pensar dinâmicas de aprendizagem, de prática mesmo, da forma de você fazer descoberta científica, que é um tanto quanto diferente. E lá em 2019 eu comecei a puxar um grupo de estudantes lá da Federal da Bahia. Na época eu estava em Londres, no King's College, fazendo o sanduíche lá no laboratório de Machine Learning para a saúde mental. E nessa época a gente começou a praticar uma coisa que a gente chama de Science Dojos, tá? Que é a ideia de você trazer uma prática da programação, que é de códigos, de coding dojos de código, e a gente pega emprestado algumas ideias da arte marcial, de outras disciplinas, para trazer essa didática mais prática nas ideias científicas. E aí, desde 2022, o Daniel passou a integrar essa iniciativa. A gente fez várias reformas nisso. Na verdade, a gente fez alguns melhoramentos. A gente continua fazendo melhoramentos e tem sido algo bastante frutífero, tanto do ponto de vista de engrandecimento pessoal, assim. Acho que de 2019 para cá eu cresci muito como pesquisador, no sentido de hard skills mesmo, mas de coração, de estar ali trabalhando. De coração eu falo como os músicos falam de acorde, você saber os acordes muito naturalmente, você faz uma pergunta e responde de forma bem intuitiva, ou como a gente fala na medicina, ficou medular, está lá no reflexo do arco reflexo. Os dois têm um pouco disso, tem de praticar, não tipo assim, toma aqui o dever de casa e na próxima sessão a gente discute de novo essa hipótese. É realmente sessões que lembram um pouco, talvez, a ideia lá da ágora grega, enfim, são sessões mais horizontais e mais discussão aberta. O próprio espírito da coisa não é tanto assim de mentor para alunos, nem de pesquisador sênior para colaboradores. É mais assim um espaço em que a gente tenta buscar a verdade ali. Todo mundo tem acesso aos dados, todo mundo tem acesso ao código, todo mundo tem vez de fala, todo mundo acaba contribuindo ali. A gente, enfim, são momentos que a gente está trabalhando aqui de forma diferente da ciência não ortodoxa, mas tentando aí, na verdade, nos aproximar mais dos valores que fizeram da ciência ciência. Daniel, então, acho que você pode complementar aí com como é que tu entrou em contato com isso, na época lá que a gente começou a pensar em 2022 um curso específico para alunos da pós-graduação. Sim. Eu acho que todo o mérito é seu, o mérito do Felipe, que me apresentou um pouco essa ideia do dojo, que eu comprei muito, assim, achei muito da hora. Eu acho que
como eu falei lá desde o começo, né? Acho que eu estou nessa área de pesquisa há muito tempo, mas também não quer dizer que eu gosto de tudo, de como é que a ciência funciona. Eu acho que você toca num ponto bem legal aí. Eu acho que tem alguns modos operandi do fazer científico que é mais institucionalizado na universidade que eu não considero tão ideal e não é o que me agrada muito assim hoje em dia. Então, essa coisa mais rígida. Eu acho que uma coisa que também é bem forte, que é essa coisa meio caixa preta também, né? Que você falou assim, então, tipo, Felipe, faz aqui essa análise, seu orientador fala. Aí você fica um mês na sua casa lá, sabe, tenta de tudo, não sei o que lá, e entrega uma tabela. Não sei o que o Felipe fez ali, se ele fez um p-hacking, se ele pegou na internet, vai saber, né? Então, essas coisas muito rígidas, muito caixa preta, elas têm cada vez mais me desagradado, assim. E eu acho que quando você trouxe a ideia do dojo, que tem essa coisa do tipo, eu tenho um dado, eu quero fazer tal análise, aí eu transmito minha tela, aí tá o Felipe vendo, as outras pessoas estão vendo, todo mundo está no mesmo degrau, no sentido de que, normalmente na academia, você sempre vai ter uma figura que está acima. Sempre vai ter o professor, né? E aí, tipo, eu como analista, que estou mostrando a minha tela, vou ficar, putz, e se eu fizer um negócio errado aqui, e se eu rodar essa linha de código e dar erro, putz, vão achar que eu sou um idiota, não sei o quê. E eu já vi cenas, né, de pessoas serem criticadas de forma muito dura, assim, que não é uma humilhação direta, mas acho que gera um desconforto que, no fundo do dia, produz uma humilhação. Então, essa ideia do dojo, ele tira isso, né, do tipo, se eu errar, é também a responsabilidade sua, porque também é o seu código, também você também está cúmplice do que eu estou fazendo, então você quer que a análise seja legal, então essa coisa assim de ser mais horizontal é uma dimensão que me agradou muito, assim, eu acho muito, muito interessante. Então, desde então, a gente tem explorado esse tema aí, né, mas com certeza mérito seu de ter trazido. Vou reclamar esse mérito, realmente, dojo eu puxei da parte de código e trouxe para a ciência, tem dado frutos legais em capacitação, em produto de artigo, em momentos legais de treinamento mesmo, mas queria falar de uma ideia que no mérito não é meu, ou pelo menos não inteiramente meu, acho que um pouco meu, que é o que a gente vem discutindo um pouco de uma ciência mais aberta ainda, mais ultra aberta, na ideia de que a gente possa talvez documentar todo o processo de produção científica e que isso fique transparente, que fique cada vez mais difícil fraudar aquela ideia e cada vez mais fácil entender como que se chegou à concepção de um trabalho, como que ocorre ali a produção de um trabalho científico nos bastidores. Aí a gente está trabalhando essa ideia de fazer uma ciência ultra aberta, né? Você pode esboçar um pouquinho como é que seria essa ideia? Acho que sim, acho que desde essas épocas aí do dojo e agora com essas nossas iniciativas, principalmente desse ano, assim, de fazer, que assim, a gente, até para deixar claro para as pessoas, a gente não tem, tipo, necessariamente um grupo de pesquisa que eu estou trabalhando com você, a gente está fazendo uma iniciativa que junta vários grupos de pesquisa, então é uma coisa que é horizontal também externamente e as pessoas entram apenas pelo interesse de fazer ciência de qualidade, uma ciência mais transparente. Tem gente da USP, né, que é eu, vocês são os dos linhas da USP, tem gente da PUC, gente da Federal da Bahia, gente do Brasil inteiro, na real. Se a gente for pegar de 2019 para cá, acho que já teve gente de todas as instituições, diferentes graus de senioridade, professores, diretores de universidades, pesquisadores estrangeiros, sênior, astrofísicos, gente que trabalha em banco internacional. É realmente um ambiente bem diverso, assim, que tem agregado. Exato, e aí eu acho que uma das possibilidades que eu tenho pensado muito nesses últimos tempos, que é isso que você falou mesmo, de fazer uma ciência, gostei desse termo aí de ultra transparente, a gente pode até patentear esse negócio aí depois, ultra open science, porque tem a discussão do open science já, né, a gente não está querendo reclamar para nós, né, já existe essa terminologia, que é essa ideia de você compartilhar o máximo possível, pré-registrar, compartilhar código, de preferência o banco de dados, mas ainda assim eu acho que ainda sobra caixas pretas aí, né? Acho que ainda tem coisas que podem acontecer que não seria tão claro. E uma coisa que a gente tem discutido é se seria possível fazer um paper do zero até a submissão de uma forma totalmente transparente também. E eu acho que nasce muito dessas filosofias que a gente tem trabalhado nos últimos tempos aí, né? De
dessa horizontalidade, dessa coisa de todo mundo ser cúmplice da análise, cúmplice da escrita, né? No modelo acadêmico, quem é sênior fica de cima ali, só julgando a escrita, né? Ele não se sente muito cúmplice. Ele pode jogar um comentário no último minuto do segundo tempo, na hora que você está submetendo, que te faz reescrever uma página inteira, sabe? Então, a nossa pegada não. Todo mundo é cúmplice, todo mundo quer um bom paper e todo mundo é responsável para que isso vire um bom paper. Então, será que não dá para pegar essa ideia e fazer um paper do zero até o final, totalmente gravado, totalmente streamado, dá para usar várias tecnologias aí, e que fique totalmente registrado, e aí um dia alguém vai ler nosso paper, e aí na tabela tem um p-valor lá que a pessoa acha estranho, né? Ela poderia ir atrás e ver qual que é o momento que o Felipe, na linha 223 do código, rodou a análise e deu esse valor de P, sabe? Foi uma coisa bem assim. Acho que a ideia é aproximar a ficção de realidade. Acho que essa ideia que você trouxe é bem o mote ali, né? Porque às vezes você lê o artigo e tá lá o artigo, o valor P foi tal, nossa hipótese foi essa, e diante desse resultado a gente pensou isso. Mas a gente sabe que na prática é todo um caminho tortuoso para. Isso de fato aconteceu, que está lá escrito no paper, no artigo, mas em geral é todo um caminho tortuoso até chegar lá, e era algo que sempre me incomodava, assim, o quanto que a literatura científica parecia uma coisa para mim quando eu lia mais novo, assim, pegar um artigo ou outro, e depois que eu passei a realmente trabalhar na produção de conteúdo científico de uma forma mais consistente, sempre me incomodou isso, assim, aparece lá a versão final do trabalho, como se fosse, sei lá, o CD pronto, o CD gravado, mas a gente não sabe como é que foram os ensaios, como é que foi o processo de composição da música, quais foram as modificações. E sempre foi uma coisa que, quando eu leio a biografia de cientistas ou a história sobre descobertas legais na ciência, sempre me interessou mais do que a própria descoberta em si. Como que o cientista errou primeiro, repensou as hipóteses, se deu de cara com resultados que não batiam com a hipótese, e ele teve que ou reinterpretar aqueles dados ou repensar a metodologia. Então, esse ponto eu acho que talvez seja o próximo passo aí para a gente galgar cientificamente, trazer a ciência para além dessa ficção final, da narrativa final que foi produzida pelo grupo de pesquisa, e algo mais assim, reality show Big Brother, no sentido de que a gente vai entender, pô, nessa hora aqui eles estavam pensando isso, o resultado final do trabalho foi outro, mas partiu daqui, diante do resultado negativo, eles pensaram outro experimento, cogitaram essa possibilidade de hipótese pós-hoc, diante disso foi para outra narrativa, então acho que é por aí, estou bem empolgado com essa possibilidade, né? Em breve, provavelmente esse ano, a gente vai rodar os primeiros pilotos. Em verdade, eu acho que a iniciativa do Dojo já traz isso um pouco, né? À medida que, como você falou, né, aquela coisa de manda fulano para casa fazer análise, ele vai trazer para a gente os resultados, a gente só critica. É uma coisa que a gente vai fazer junto, cogitar os pitfalls juntos, pitfalls das armadilhas, né, que surgem lá, os erros, os bugs no código. Isso torna essa cumplicidade, né, como o Daniel falou, de a gente fazer junto de fato, tá todo mundo engajado em trabalhar os problemas, algo bem desejável, né, do ponto de vista científico. Se a ideia do valor científico é ter essa reprodutibilidade, essa verificabilidade geral, então nada mais congruente do que ter uma transparência extreme, hardcore. Mas é bem da hora isso que você falou aí do paper bonitão final, que a gente lê no JAMA, né? E eu acho que um dos problemas dessa caixa preta que você está falando é talvez causar também essa coisa do p-hacking, essa coisa das análises que não são muito boas práticas, porque quando você é aluno, como você falou, né? Como eu também, né? Quando você está mais iniciante, você fala, nossa, que legal esse paper aqui no JAMA, né? Que será que um dia eu vou fazer igual? E aí você começa a ter como padrão ouro uma coisa que é muito perfeita, muito bem encaixada. E aí quando você começa a fazer as suas análises, você vê que não dá essas coisas. E aí você fica, nossa, e se eu fizer de novo de tal jeito? E de novo. E aí você começa a entrar numa pira dessa coisa do p-hacking mesmo, que lá atrás a gente não entendia que era uma prática ruim, mas hoje em dia é bem claro, porque a gente quer chegar no modelo de perfeição que é inalcançável. Porque esses caras fizeram isso também. Tipo, isso aí é bem claro, acho que já é bem documentado hoje em dia. Tem vários modelos que vão provar que o número de hipóteses confirmadas não bate estatisticamente. Tem algumas iniciativas que conseguem, inclusive, avaliar isso para cada campo específico.
Então, os caras estão fazendo isso. Eles estão fazendo, só que isso não está documentado. Então, vou aproveitar o hype do mundo fitness agora em torno dos naturais falsos, dos fake nerds. Eu acho que é bem isso aí que está rolando na ciência também. O pessoal lá do JAMA, esses grupos de pesquisa maiores, tem muitos fake nerds, né? São muitos jornais, artigos naturais que não são naturais, são fakes. E aí tu olha lá, vê um resultado legal, e quando você vai entrando mais no mundo da pesquisa e entrando de fato com esses grupos grandes que fazem esse tipo de trabalho, o caminho é muito tortuoso por trás. E aí eu concordo com o Daniel, por isso que eu lembrei do fake nerd e dessa polêmica atual aí do mundo fitness, porque aí frustra o pesquisador. Assim como o jovem fitness que está começando lá, ele quer chegar no corpo do fisiculturista ídolo dele, ele tenta de tudo, mas não consegue porque ele não está tomando os esteroides. Na parte científica, acho que é parecido. O pessoal se esforça muito para fazer uma ciência de ponta, querendo imitar o que os estrangeiros estão fazendo, e eles não conseguem chegar, justamente porque eles não sabem que por trás dos bastidores tem muita coisa que não está sendo reportada ali. O pessoal está usando muito esteroide sem estar, de fato, revelando isso para o público. E aí gera frustração, né? Tem que ter a comissão atlética para fazer o exame antidoping dos pesquisadores agora, né? Foi algo que eu me desmistifiquei entrando em contato mesmo, né? Às vezes viajando em congresso, você começa a conversar com os pesquisadores que são tidos como ídolos, como pessoas que fazem coisas de outra qualidade, e você vê que no tete-a-tete, na prática mesmo, é mais uma coisa de jogo do que algo realmente feito de forma qualitativamente diferente. E uma coisa legal dessa história também, cara, que eu acho que assim, eu não tô aqui também dizendo que os pesquisadores que fazem essas coisas e que publicam bem são malandros ou são do mal. Um dado bem importante é que muitas dessas práticas que hoje em dia quem está mais na ponta como a gente, mais nesse conhecimento estatístico de ponta sabe, muitas delas são consideradas até boas práticas, né? Então eu lembro de discussões, inclusive no workshop lá que a gente fazia lá com a Nuraj e tal, do tipo, então por que você não binariza a variável? Por que você não transforma, usa um tal ponto de corte? Não, mas você testou esse, faz esse outro. Sabe, tipo, coisas que a pessoa fala de bom grado, assim, como se fosse um negócio legal, tô explorando meu dado, mas a gente sabe que acrescenta uma dimensão que é o famoso p-hacking, né? Eu vou binarizando de vários jeitos diferentes, uma hora dá certo. Então é isso, assim. Então, essa narrativa que talvez devia estar no paper, se não no paper, no suplemento do paper, do tipo, olha, então, eu peguei a variável depressão e eu tentei o corte com 10 pontos, 11, 12, 13, 14 e encontrei no 17º, sabe? Não precisa fazer o que a gente falou, de fazer uma ciência ultra aberta, de gravar, de streamar. Isso é uma ideia que a gente tem, que a gente vai fazer. Mas assim, na pior das hipóteses, pode ser uma narrativa no suplemento. Eu tentei de tais jeitos, deu certo com esse daqui, tá registrado, entendeu? Então, não é tão do mal, eu acho, sabe? Nesse sentido, eu acho que... Aí eu vou discordar um pouco. Acho que maldade não, porque eu não costumo fazer essa leitura assim mais... Mas Star Wars é lá do dicotomia, assim, meio bem decimal. Mas malandragem, acho que tem muito, e como você falou, tá meio que associado a como que o Homo sapiens se comporta, né? Tipo, ele vai reagir a incentivos, ele vai buscar uma solução ali, e muitas vezes ele não vai ter uma noção de que o que ele está fazendo é meio que uma trapaça ali, como você falou agora do p-hacking. A pessoa que não sabe muita análise acaba buscando soluções e gambiarras, hacks que ajudariam, mas que do ponto de vista científico não é tão transparente. Acho que pedir essa transparência do pesquisador não vai acontecer pensando no fake nerd, do fitness, no show business, o pessoal usando autotune e back vocal. Nesse ponto de vista, acho que o Homo sapiens não vai esporadicamente passar a reportar lá as falhas que deram no artigo. Em geral, o pessoal vai tentar sempre cobrir. E daí eu acho que realmente tem que ser algo mais top-down, no sentido de que tem que vir da instituição, da ciência, ou da academia, ou do grupo de pesquisa, mudar o protocolo, talvez não nesse sentido que a gente está pioneirizando aí, de fazer um streaming total do trabalho, mas de alguma forma realmente pensar em mecanismos, como tem sido pensado, né? O SF, de você protocolar um registro antes. Acho que é mais fácil a gente pensar em condições de incentivo e punição para, enfim, moldar esse comportamento, pensando como psicólogos e engenheiros de comportamentos, mais do que a gente tentar esperar que esses pesquisadores
respeitem uma diretriz de transparência e tal, porque inadvertidamente eles acabam se auto-enganando. Que é o que aconteceu na literatura de ensaio clínico, né? Veio uma iniciativa top-down de que, olha, a partir de agora você registra o seu ensaio clínico ou você não publica. Isso daí funcionou. A gente tem desde 2000 e pouco, não é, assim, se você fez um ensaio clínico e não registrou, você não vai publicar num journal respeitável, não há essa possibilidade. Então funciona. Acho que é bem o que você falou mesmo e a gente sabe que funciona. Então, bem ou mal, eu acho que daqui a 10 anos, eu acho que a gente já vai ver um cenário de publicação bem diferente do que a gente está vendo hoje em dia. E eu já vejo essas modificações chegando até na medicina, né? Na medicina, mais atrasado, porque essa discussão de replicação e práticas ruins de análise, etc., surgiu muito mais da psicologia, né? Que teve a crise da replicabilidade na década passada, mas está chegando. Eu acho que é inevitável, e os cursos de pós-graduação, os supervisores, aí os sêniores, eles têm que começar a se ligar, porque ou você surfa nessa onda ou você vai ser engolido por ela, né? Um pequeno parênteses aí dentro do que o Daniel trouxe, só para quem não conhece essa área de pesquisa clínica, o ensaio randomizado, essa coisa de registro, é o seguinte: uma vez que você fez o registro prévio do teu estudo, você já comunica o que é que você vai testar ali, quais são as hipóteses principais, justamente para evitar que durante o estudo, uma vez que você tem resultados negativos, seja feita ali uma troca nessa hipótese, seja feita uma modificação para favorecer a publicação. Então, de antemão, você fala, ó, vai ser feito isso e vai ser testado isso. Então, na hora que acontecer de fato, o público vai ter como verificar se aquilo que você está reportando como resultado positivo tem de fato a ver com o que você planejou fazer lá atrás. E também evita o engavetamento, né? O cara é obrigado a reportar, pelo menos no registro, os resultados. Então, a indústria, antes dos anos 2000, ela fazia 10 ensaios e publicava, tipo, 2, que eram justos os que deram positivo, né? Então, evita o engavetamento também. Beleza, estamos chegando ao final aqui da nossa entrevista com o Daniel. Uma pena, porque tá bem legal aqui. Possivelmente, e espero que sim, a gente vai ter novamente ele aqui conosco no podcast, nas nossas entrevistas. E, Daniel, eu queria encerrar talvez falando um pouco mais sobre algo mais pessoal da tua parte, talvez falar um pouco dos hobbies, música, esportes. Tem outro elo aí que a gente tem junto, que é a paixão por artes marciais, né? O Daniel também gosta de treinar, de acompanhar as artes marciais e acompanhar aí o da UFC, algumas instituições. Você tem algo que te fascina assim, nas artes marciais para elaborar? Quem é que é teu atleta favorito nas artes marciais? Traz para o público aí qual é a tua paixão aí por esse seara. Tá aí outra coisa também que você também foi bem responsável, assim, né, lá atrás, que tipo, eu nunca tinha feito, né, um treino formal, assim, aí a gente fez uma vez um treino de boxe, né, lembra lá atrás, nem sei quando foi, 2017, sei lá, 2018, não lembro agora. 2017, acho que 2017. Por aí, assim, aí eu achei da hora, e aí eu fui atrás de começar a treinar para valer e treinei um ano bem intensivo, assim, né, eu fazia 2 vezes por semana. Eu tentei pegar o que eu nunca treinei. O Meloto, que é também uma presença forte no YouTube, acho que pode ser outro cara legal pra gente conversar algum dia aqui. O Henrique Merlotto, que tem um canal bem grande no YouTube, aí ele é faixa preta de várias artes marciais, é uma pessoa bem doida aí, que é quase que aquela figura do guerreiro contemporâneo, assim, né, o samurai contemporâneo. É o Ryu, né, do Street Fighter, assim. Muito legal o canal dele, pessoal, dá uma olhada. Várias artes marciais diferentes, como o Daniel falou, um cara que tem uma consciência corporal muito boa, então ele vai num esporte diferente, uma arte marcial diferente, pega os fundamentos no mesmo dia ali, faz sparring, faz muito, muito da hora. Tá se dedicando ao sumô agora, participou do campeonato sumô a semana retrasada lá. E aí em um ano eu tentei tirar o atraso de uma vida inteira, assim, fui bem fundo, assim, e foi bem legal. Aí teve a pandemia, né, atrapalhou bastante. Mas eu curto muito, eu acompanho bastante o UFC, acho bem legal, assim, hoje em dia eu admiro bastante essa coisa da disciplina, da consciência corporal, da questão até dos benefícios saúde mental e cognitivos, assim, nem tô entrando no campo de... Mindset blindado. Mindset blindado, né? Tipo as palestras do Lyoto, né? Que, aliás, é um cara bem admirável, o Lyoto. Eu tava vendo um documentário dele começo dessa semana, eu tava vendo, bem legal. Mas acho que tem muito a ver um pouco com a ciência, assim, também, né? Acho que ajuda a ter
essa questão do condicionamento físico, de também ter uma saúde legal, dar uma desestressada também. A nossa área, acho que ela é bem estressante, assim. Eu diria, tá talvez um pouco acima da média. O trabalho de acadêmico, qualquer trabalho burocrático, na verdade. Burocrático de burô, né? Mesa. Então é coisa de você sentar na mesa e escrever papéis para modificar as coisas na sociedade. Então, qualquer trabalho desse, acho que é muito incongruente com o que o Homo sapiens foi feito para fazer. Então, a gente que passa 12 horas, 10 horas sentado numa mesa, fazendo a mesma coisa ali. O Skinner falava muito disso, né? De que a nossa recompensa vinha muito depois da nossa ação. Isso aí meio que dava uma mexida na mente humana. E aí acho que qualquer atividade física é muito legal para isso, e a luta, aí já a opinião mais minha, acho que mexe com muita coisa que está arraigada evolutivamente na gente, no sentido de trabalhar o corpo inteiro em termos de consciência corporal, atenção, tempo de reação, de você modelar o comportamento de outro Homo sapiens em tempo real ali, a coisa realmente de luta ou fuga, enfim, acho que realmente as artes marciais dentro das disciplinas físicas são muito importantes aí para desenvolver o mental e o bem-estar. Total, mas eu tenho, assim como na ciência, eu acho que a minha marca registrada de personalidade é interesses em muitas coisas mesmo. Então, eu curto muita coisa, fotografia, né? Eu tenho um Instagram ali com bastante coisa, eu faço bastante fotografia de rua, assisto muito filme, O Daniel falou em parênteses aí da fotografia, mas é muito legal também o Instagram dele, @defatori, correto? Acho que sim, sempre esqueço, mas acho que sim. Qualquer coisa a galera manda aí. Tem um bom tempo, acho que ele pratica, acho que desde que eu conheci ele já fazia essa prática com fotografia. Tem muita coisa legal se você gosta especialmente de seres humanos e de espaço urbano. O Daniel é nascido e criado em São Paulo, cidade grande, maior metrópole da América Latina, um dos maiores do mundo. E aí esse cara pega uma câmera dessas e sai pelas ruas aí à noite ou durante o dia e captura muita coisa muito legal ali do ambiente urbano. Eu gosto de ver, assim, são cenas naturais, enfim, vai do senso estético de cada um, mas recomendo dar uma olhada lá no trabalho fotográfico do Daniel. É bem legal, eu curto bastante e eu curto artes de maneira geral. A curiosidade é que eu queria ser escritor quando era criança, adolescente, assim, tipo, eu achava legal esse negócio de escrever. De certa forma, eu virei escritor, né? Porque a gente fica fazendo é escrever, né? Mas é isso, assim, eu curto muita coisa, videogame bastante, sempre joguei muito videogame. Eu gosto muito de jogar jogos que você interage com pessoas, principalmente para cooperar, não tanto para competir. Curto bastante essa pegada de cooperar em time. Então, enfim, tem muitos interesses aí, tanto quanto eu tenho na ciência, acho que na vida real. Eu tenho até dificuldade, assim, às vezes eu fico com uma culpa, assim, nossa, eu devia ver tal filme, mas eu queria ver tal série, mas eu queria jogar tal jogo, mas hoje eu queria sair para fotografar. Aí comecei agora uns outros trabalhos também de pintar, não sei o quê, então, tipo, vai complexificando de tantos interesses, sabe? Show. Então é isso aí, pessoal. Intersecção, entrevista a Daniel Fattori. Vocês conheceram o Daniel Fattori, o fotógrafo, o artista marcial e, acima de tudo, pesquisador e psicólogo de alto quilate aí. Prazer ter você conosco e uma honra ter trabalhado contigo e continuar colaborando ao longo desse tempo. Imagina, valeu aí pelo convite e valeu aí, galera que está ouvindo. Como eu sempre digo, toda vez que estou em entrevista, aula, congresso, etc., estou sempre aberto a receber e-mails, mensagens, para quem tiver interesse nas minhas linhas de pesquisa. Eu sou daqueles caras que respondem os e-mails e não ignoram, sabe? Igual os professors fazem. Então, estou aberto aí, galera. Super valeu aí por terem me ouvido. Obrigado, Daniel. Até a próxima, pessoal.